Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde e nesta aula nós vamos abordar o item 3 do seu material didático, a apostila didática, NR7, a norma regulamentadora 07. E vamos abordar o item 3.1, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Como você já bem sabe, as normas regulamentadoras elas são elaboradas, são atualizadas pelo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. E as normas referentes à área da saúde, em específico, nós temos a NR7, que vai fazer algumas abordagens específicas de maneira em geral sobre a saúde ocupacional. Então, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele é primordial para o desenvolvimento, literalmente, das empresas em relação à área de saúde ocupacional. É nele que está descrito sobre a realização dos exames médicos, é nele que está escrito sobre as informações sobre treinamentos de primeiros socorros, por exemplo. É nele que está escrito também, neste programa, algumas outras orientações de qual a periodicidade de exames, quais exames vão se fazer para determinados cargos e funções. E lembrando que a NR7 ela sempre anda entrelaçada diretamente com a NR6, ok? Lembrando que pode existir alguma alteração nas normas e lembrando que estamos trabalhando as normas que estão vigentes no momento. Nesse sentido, então, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele vai fazer a abordagem na área de saúde. Todas as informações que forem pertinentes à segurança do trabalho vão estar, por exemplo, no PPRA, no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR9, como você bem sabe. Dependendo do segmento, vão estar em outros programas, por exemplo, no PCMAT da construção. E nesse sentido, cada programa vai estabelecer os seus critérios relacionados à segurança do trabalho e o PCMSO vai trazer a vertente relacionada à saúde, ok? E lembrando que sempre trabalhamos de maneira intrínseca, porque somos uma equipe na área de saúde e segurança do trabalho. O PCMSO, ele é um programa, literalmente, que especifica os procedimentos médicos que serão realizados pelos trabalhadores a partir do momento da admissão, ok? Então imagina um fluxo bem simples de admissão. O profissional ou o trabalhador, ele vai participar de uma entrevista ou vai participar de um processo seletivo, ele vai ser aprovado para aquela vaga. Inicialmente, em relação aos critérios de habilidades técnicas, habilidades comportamentais, por exemplo. Depois desse primeira etapa, desse primeiro passo, ele passará a realizar os exames médicos admissionais que estarão literalmente descritos no PCMSO daquela empresa específica. Nesse sentido, pode existir dois tipos de vertente ou resultados desse exame médico. Esse pessoa ou esse trabalhador pode ser apto, ok? Ou ele pode ser ainda inapto para executar aquela função. Quem vai estabelecer esses critérios serão o próprio programa, o médico examinador que estará fazendo o exame em si e também o médico coordenador do programa daquela empresa, ok? Algumas empresas, porventura, podem não ter o médico coordenador, mas os demais critérios continuam sempre lembrando da aptidão ou da inaptidão. Lembrando que as questões de inaptidão, principalmente na área de saúde ocupacional, elas vão estar intrinsecamente ligadas, ou seja, é restrito às questões de saúde para aquela atividade, conforme os riscos ambientais que foram levantados para aquele cargo ou função naquele setor, levantados lá pelo PPRA, por exemplo. Ok? Nesse sentido, então, trata-se de um programa de controle médico. Ok? Ele é médico, então não vão ter algum profissional da área de segurança ou profissional de qualquer outra área fazendo a gestão, literalmente, desse programa. A NR7 ainda estabelece que quem deve elaborar esse programa deve ser profissional médico e, de preferência, que tenha habilidades, experiência e também consiga comprovar alguma capacitação na área de saúde ocupacional ou medicina do trabalho. Ok? Para assinar o programa, literalmente, como coordenador, ele deve ter alguma especialidade em medicina do trabalho, ou médico, ok? E um computo da equipe nós temos, além do médico, um enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho para desenvolver as ações, literalmente, da área da saúde. Ela foi instituída, esse programa, principalmente pela NR7, pela portaria do Ministério do Trabalho, 31214, de 1978,
que surge aí literalmente com as questões relacionadas às normas regulamentadoras. E todos os empregados das instituições, tanto privadas quanto públicas, que registram pessoas por CLT, ou seja, carteira assinada, estão sendo responsáveis pela gestão dentro de um programa de saúde ocupacional, ok? Nesse sentido, então, temos algumas vertentes importantes, como as empresas ou condomínios de empresas com até 25 empregados, por exemplo, não estão obrigadas a ter um médico coordenador do programa. Isso não significa que a empresa não tenha que ter o programa. Sim, ela tem que ter o programa e seguir os requisitos da NR7. Porém, empresas que tenham até 25 funcionários, ela não precisa que tenha um médico coordenador daquele programa. Ok? Então ela pode contratar externo, por exemplo, ela pode contratar o serviço específico pontual para a elaboração do programa, tá claro? E nesse sentido também vão se excluir também outras exigências como o relatório anual para esse caso específico. Nas demais exigências continua-se a mesma. Nesse sentido também é um objetivo do programa prevenir, detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis danos à saúde dos trabalhadores. Tudo que estiver ligado a risco ocupacional no ambiente de trabalho. Implementar o PCMSO, ou seja, colocar ele em prática, é importantíssimo e é responsabilidade da empresa. A empresa contrata uma equipe para elaborar o programa e colocar ele em prática, mas as responsabilidades não são dessa empresa ou dessa pessoa. As responsabilidades são da empresa, ok? Da empresa que está contratando esse serviço para que essa gestão de saúde ocupacional aconteça. O médico do trabalho, que é um médico que foi formado em medicina, fez especialização em medicina do trabalho ou fez residência em medicina do trabalho, o médico do trabalho, ele fará o reconhecimento prévio também dos riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Então, a área de segurança do trabalho, você como técnico de segurança, junto com o engenheiro de segurança, por exemplo, vão fazer os levantamentos de riscos, vão fazer os monitoramentos, vão fazer as medições de higiene ocupacional, por exemplo. Vão enviar essas informações para a medicina do trabalho daquela empresa. A medicina, na dúvida, vai sempre trocar informação com você, técnico de segurança, ou com o engenheiro de segurança, sobre os dados desses levantamentos. E sempre que houver alguma questão duvidosa, é importante você chamar para perto o médico e o enfermeiro do trabalho ou enfermeira do trabalho, para ir a campo verificar junto os riscos, com vocês, por exemplo, in loco. Porque aí assim, mais cabeças pensantes vão resolver mais claramente essas dinâmicas de trabalho em relação aos riscos e o PCMSO ele vai ser assertivo em relação aos riscos que foram levantados também, ok? O PCMSO ele deve estar então articulado diretamente com a NR9, com o PPRA. Não tem como um PPRA ser elaborado e o PCMSO ser elaborado separados, com vertentes ou dados ou informações diferentes. O PCMSO será elaborado com base no PPRA. Grave isso, ok? Porque se a segurança do trabalho ou a empresa contratada, por exemplo, errar na elaboração do PPRA, o PCMSO ficará errado. Ok? O monitoramento de riscos pelos exames ficará errado, descumprindo a legislação, por exemplo. E aí, nesse sentido, é claro, a empresa ficará passível, literalmente, a vários danos relacionados ao direito do trabalho, tá bom? Outra questão importante é que todas as empresas que possuem empregados registrados em CLT no Brasil, inclusive as empresas públicas, independente do tamanho, independente do grau de risco, de acordo com as NRs, desde que regidos pelo CLT, eles devem seguir a NR7. Tá claro? Isso é bastante importante. Bom, falamos nessa aula sobre o item 3 do seu material, a norma regulamentadora 07, que trata de maneira geral, dentro do item 3.1, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você nas próximas aulas.